Olá, tudo bom? Meu nome é Patrícia e eu vim participar da pesquisa sobre as especialidades, que a Lu trabalhou aqui com a gente, né, Lu? E ela me convidou. Então, eu sou ortodontista, eu graduei no ano 2000, aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Com campus ali na Pampulha. Eu formei em 2000 e quando foi em 2002 eu entrei para minha especialização em ortodontia. Então eu fiz 2 anos de clínica geral para ter certeza mesmo do que eu queria fazer, né? Eu vi um pouco de cada coisa. E aí eu comecei também a trabalhar na área de ortodontia com o meu ortodontista. Eu pedi para eu ajudar ele no consultório. E ele me ofereceu essa chance e eu gostei muito do dia a dia, então resolvi mesmo que eu ia fazer ortodontia. E aí eu formei em ortodontia no ano de 2005, que a minha especialização foram 2 anos e meio. A especialização que eu fiz foi em Lavras, com o pessoal, com os professores que formaram em Bauru, né? Que em Bauru é um centro assim forte na ortodontia, tem um centrinho, tem muitos professores renomados. Então eu fiz o curso na Unilavras com alguns professores de Bauru. Porque na época tinham poucos cursos em Belo Horizonte, né? Não eram o tanto que tem hoje, a Federal não tinha, Ipseng não tinha nenhum. Os únicos cursos que existiam em Belo Horizonte era o COP, acho que era o COP, que é o da PUC, que é o mais antigo. E tinha o de Itaúna e aí tinha o de Lavras. Foram esses, na minha época tinham esses três. Depois, logo depois abriu da Federal, alguns outros cursos. E do Ipseng, na minha época só tinham esses três. Já respondi. Depois de quanto tempo de formado você se pós-graduou? Então, 2 anos. Você participa de congressos na área? Com qual frequência? Participo muito. Com uma frequência até grande, porque eu gosto muito de aprender e eu acho que a ortodontia, não só a ortodontia, mas a odontologia é uma ciência que muda bastante, então a gente tem que atualizar. Então, nem só congressos eu vou muito, às vezes eu vou até uma vez por mês nos congressos. Porque a gente tem grupos de estudo também, eu tenho muitas amigas que são ortodontistas, que estudaram comigo, graduaram comigo e continuam. E a gente continua sempre em contato, quando tem algum caso desafiador, a gente pede ajuda uma para outra. E essa troca de experiência é muito válida, né? Eu acho que a gente pode manter isso também depois que a gente forma, é saudável. Qual o evento mais importante na minha área? Eu acredito que seja o Congresso Americano, o AAO, que é um evento super importante, os melhores ortodontistas do mundo, né? As melhores pesquisas, né? Os autores de trabalhos, eles sempre estão nesse Congresso Americano. Então, eu acredito que seja um evento mais importante mundialmente falando. No Brasil, eu acredito que seja da ABOR e do SPO também. Eles são só de ortodontia. Então, eu acredito que sejam esses 3 eventos importantes. E se a minha área sofreu algum impacto com a crise atual? Olha, eu acho que isso depende muito. Por exemplo, o meu consultório é localizado numa região um pouco mais nobre da cidade. E graças a Deus eu não senti tanto, mas eu senti que algumas colegas sentiram. Mas aqui, graças a Deus, espero que continue tudo bem. Não senti muito, não. Se eu utilizo a odontologia digital, utilizo. Eu gosto muito. A gente tem uns 3 anos que eu estudo bastante os alinhadores invisíveis, né? Sem falar marcas aqui. Mas tem uma delas que é bem legal o sistema, faz muito sentido, tem muita ciência envolvida. Então a gente já sabe que os resultados são estaticamente significantes, né? Tem evidência científica. Então eu gosto muito, eu acho que é uma opção para os adultos, com mais estética, mais conforto. E os planejamentos são todos virtuais, né? A gente faz escaneamento da arcada, joga no programa e a gente tem uma pré-visualização também do tratamento. Então, você consegue ensaiar alguns tratamentos com extração, sem extração, com expansão, com menos expansão, com mais expansão.
Então é bem legal, é bem interessante e eu acho que o caminho é esse, não tem volta. A gente tem que estudar, tem que aprender e tem que modernizar. Um ponto forte na minha profissão é porque, primeira coisa, porque eu gosto muito dela. Então eu vou pro consultório trabalhar feliz, eu gosto de estudar, eu gosto de atender, né? Eu gosto do meu dia a dia. Mas um ponto forte, eu acho são os resultados evidentes que a gente vê, né? Então, assim, a gente, em pouco tempo, você já vê uma mordida, um apinhamento sendo dissolvido, uma classe 2 sendo corrigida, né? Em pacientes jovens, então, com os ativadores mandibulares, né? Então, assim, é, é muito gratificante, porque realmente você enxerga e o paciente também enxerga. Então, isso é muito bom, um ponto positivo. Um ponto negativo, eu acho que às vezes você precisa de uma colaboração do paciente, né? E às vezes você não tem. Então, o que depende do paciente, às vezes ele não faz, ou ele não vai nas consultas, ou ele tem pouco cuidado com o aparelho. Mas eu acredito que esse ponto negativo seja bem controlado, vamos falar assim. Eu acho que é isso, deixa eu pensar. Eu acho que tem muito mais ponto positivo do que negativo, né? E eu acho que é a realização pessoal também de cada um, né? É muito importante você escolher aquilo que você tem prazer de fazer, pra você ter prazer de estudar, prazer de trabalhar. Parece assim um pouco assim, piegas falar isso, né? Mas meu pai falava isso comigo, falava assim: "Minha filha, escolhe uma coisa que você ame fazer". E meu pai é engenheiro, ninguém lá de casa foi engenheiro, eu sou dentista, minha irmã é advogada, meu irmão é médico, e a gente foi seguindo o conselho dele, né? Quando você gosta realmente, gosta do que faz, eu acho que uma hora você é feliz, sabe, naquilo ali. E eu acho que o dentista, no início da profissão, ele demora um pouco a ser reconhecido, porque você tem que fazer uma clientela, você tem que estudar. Então, assim, eu, pelo menos, nos meus primeiros 5 anos de odontologia, eu acho que eu troquei cebola. Mas eu fui especializando, o reconhecimento foi vindo, né? E a gente foi batalhando. E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa bem realizada na minha área. Tá? Espero ter contribuído. E é isso. Obrigada, tchau, tchau.